Olá! Alguma vez te contaram, alguma vez você por acaso ouviu a história do pintor consertador de barco e salvador de vidas? Não? Deixa eu te contar essa. O rapaz, pintor de casa, pintor de comércio, trabalhava com pinturas. Ele passando pela praia, indo, vindo, ele observou um barco até com a estrutura bacana, legal, mas o barco completamente arruinado na sua pintura. Ele está olhando ali, de repente aparece um moço. Oi, pois não, o que está acontecendo? Curioso com o barco? E o rapaz se explica, olha, eu sou pintor. Estou percebendo aqui que o seu barco está bastante danificado, a pintura bastante destruída. Por acaso não quer que eu dê um trato nele? O proprietário, por sua vez, claro, vamos combinar agora. E combinaram. Nesse meio tempo, o proprietário, por sua vez, falou, olha, eu sou empresário, estou indo de viagem, mas dentro de uma semana retorno, creio que vai ser o tempo que você precisará para consertar, pintar o barco. Sim, verdade, é isso aí. O rapaz ficou pintando o barco. Enquanto ele cuidava da pintura do barco, ali na parte de baixo, ele percebe um furo que realmente seria a ruína de vez daquele barco. Esse rapaz, cuidadoso, bom profissional, ele além de pintar o barco, nas cores que havia já combinado com o proprietário, ele faz questão de levar outro maquinário e dar um trato ali, conserta aquele estrago que havia no fundo do barco, pensando o seguinte, bom, de repente o proprietário nem sabe, nem viu que isso está desse jeito. E ele deu todo o trato, todo o capricho e consertou o barco. Final de semana chega, esse rapaz, o pintor, ali caminhando pela praia, quem sabe, bom, talvez o proprietário apareça aqui para acertar comigo, para me pagar. E quando esse rapaz chega, ele observa que o barco não está no lugar. O primeiro cálculo dele é, o proprietário chegou e já foi experimentar o barco. E tá ali tranquilo. Quando do nada chega o proprietário. O proprietário chega, rapaz, mas cadê o barco? E o rapaz, por sua vez, ora, mas eu pensei que o senhor tivesse tomado o barco, saído aí para um passeio, porque realmente, garanto para o senhor, ficou lindo. E o proprietário, meu Deus de misericórdia. E aí o pintor também já fica meio assustado. O que foi, senhor? Os meus filhos. Me informaram que meus filhos estariam aqui no fim de semana. Meus filhos pegaram o barco, foram para o alto mar passear. Meu Deus! E o moço todo assustado e o pintor um pouco assustado, mas querendo entender o porquê daquele susto todo, daquela coisa toda. E o pintor questiona, mas por que o senhor está tão assustado assim? Ao que o proprietário, por sua vez, diz, existe um defeito no barco. Ele está com um furo no fundo. E eu te paguei e combinei contigo a pintura, mas eu ia contratar um outro profissional para fazer o conserto ali do fundo do barco. Meu Deus, misericórdia, ele agora meio que entrando em desespero, o barco vai afundar. E meus 3 filhos ali no barco. E quando ele está nessa onda de desespero, ele observa que o barco está vindo bonito, todo posudo, e ele questiona, mas é o meu barco está vindo, meus filhos estão vindo. Ao que o pintor coloca as mãos no ombro dele e diz, calma, calma. Quando eu estava pintando, eu percebi que havia o furo, eu percebi que havia ali um estrago. E trouxe outras ferramentas e consertei o estrago que havia. Aquele proprietário, aquele empresário dá um abraço bem caloroso naquele rapaz, o pintor do seu barco. Ele agradece muito. E vira para ele e diz, rapaz, mas espera lá, eu te contratei, eu combinei contigo um valor para pintar o barco. Você não tinha obrigação de consertá-lo, principalmente estando fora da sua área. Você é pintor e seria um serviço para carpinteiro. Ao que o pintor, por sua vez, não, calma, tudo que eu faço, eu aprendi que devo fazer o melhor. Tudo que faço, com Deus a quem eu sirvo, ele me ensinou que eu devo fazer sempre mais e sempre melhor do que me é solicitado. Porque, quero confessar, disse o pintor para aquele moço, eu não fiz uma pintura no barco para o senhor.
agregando, acrescentando ali o conserto da estrutura ferida, machucada, com dano. O que fiz para o Senhor, no seu entendimento. Na grande verdade, eu fiz para o meu Deus, porque tudo quanto faço, não faço para os homens, porque sei que há um Deus eterno de olho na minha vida e que é galardoador daqueles que sabem fazer o bem e o melhor. Fique tranquilo, o barco está consertado, seus filhos estão bem. Logo em seguida o barco chega, ancora ali, e o pai pôde abraçar os filhos tranquilos e seguros. Por quê? Porque havia contratado um pintor para pintar o seu barco. Mas esse pintor fez mais do que simplesmente o que havia combinado. Na vida, na sua vida, na minha vida, na nossa vida, quando aprendemos a depender de Deus, essa é a grande moral. Nós temos um Deus que faz por nós, como Ele promete na palavra, muito, muito mais do que pensamos, do que cogitamos. Aprendamos a depender do maior pintor lá em cima, do maior carpinteiro lá em cima, aquele que não conserta somente os estragos que expomos para Ele, que derramamos diante dele, mas Ele tem a ousadia de nos consertar corpo, alma e espírito e nos deixar prontos para morar com Ele na eternidade. Que Deus te abençoe nesse dia.